O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3. Este é o podcast Meio Campo, edição número 1. Hoje é dia 22 de janeiro de 2024. Eu me chamo Leandro Amin, muito prazer. Estou ao lado de Matias Pinto, Leandro Stein, Felipe Lobo e Bruno Bonsante. Você já deve ter visto este quinteto em algum lugar. Se não viu, veja pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. A gente está aqui para falar de futebol com você de maneira independente. Nós somos produtores de conteúdo independente. Muito se fala, né? A gente está acostumado a ouvir muito sobre a comunicação independente. E o que é, né, que a gente tanto ouve falar? Eu costumo dizer que a comunicação independente é uma história mais legal de ser contada do que de ser vivida. Tem muitos momentos bons, mas contar é mais legal do que viver. Você que nos ouve talvez não veja diferença técnica aqui no nosso áudio, a qualidade da conexão, da nossa imagem. É muito semelhante o que a gente apresenta com o que, por exemplo, o UOL apresenta quando os seus talentos estão em suas casas abrindo um vídeo e falando no microfone também. Só que a diferença é que em lugares como esse que eu citei, tem alguém que produz, alguém que redige a pauta, alguém que dirige, outra pessoa que edita, tem uma pessoa que cuida do braçal da publicação, que faz toda a parte de publicar mesmo, tem quem revise, tem sempre alguém ali de olho para falar quando deu alguma coisa errada que passou batido, tem quem divulgue, quem cuide de estratégias para divulgar, tem quem analisa as estatísticas, tem quem faça relatório de público, de tendências, e tem também quem vende o produto. Esse último é importante também. Tem quem venda o produto, fale com as empresas, faz o comercial. E cada uma dessas funções é feita por alguém que entende, que estudou, que fez faculdade ou não, de alguma forma se especializou dentro da academia ou não para isso. Olha quantas funções, né, tem dentro de uma empresa de comunicação. Nós aqui somos 5, tá? Nós somos 5 aqui dando a cara. É claro, a gente tem na nossa retaguarda, meu sócio na Central 3, o Chico, a gente tem o Carlos, tem a Domênica ajudando a gente, pau para toda a obra, mas somos nós 5 aqui dando a cara. Fazendo tudo isso acima, tudo isso que eu citei, a gente de alguma forma faz. E a gente não é preparado totalmente para tudo isso. Comunicação independente é mais ou menos sobre isso, somos independentes dessa estrutura grande, e não é porque a gente achar bonito, mas porque não nos chamaram para falar do lado do Galvão Bueno numa Copa do Mundo. A gente ocupa os espaços que querem que a gente ocupe, e se ninguém chama a gente cria os nossos espaços. Muitas vezes isso cansa, muitas vezes a gente se chateia, algumas vezes o desaforo é tão grande que a gente pensa em fazer algo diferente da vida, a gente baixa a guarda, e o que aconteceu com o antigo podcast da Trivela, e na verdade, como consequência, o podcast da Trivela foi alvo de uma coisa que na verdade envolve o trabalho de Felipe Lobo, de Leandro Stein, de Bruno Bonsante. Eu repito para você que nos ouve, e já falei isso lá atrás, vocês nunca vão saber a fundo o que aconteceu, é algo que vai ficar só entre a gente. Para a gente basta que vocês saibam, é importante que a gente se comunique com vocês e que vocês saibam que a gente prefere fazer tudo isso em 5 pessoas do que de repente ter uma mega estrutura por trás, mas uma mega estrutura que não nos dá respeito, que não nos entrega profissionalismo, que não nos dá gentileza, que nos tira a dignidade, nos tira prazer de estar trabalhando. A gente prefere, eu juro para você que a gente prefere fazer um trabalho triplicado, mas ter dignidade. E a gente está aqui varrendo para fora da casa, jogando para fora qualquer tipo de amargor, qualquer tipo de dissabor que a gente teve no passado, do tratamento que a gente recebeu, de novos chefes que não fazem ideia do que foi construído em décadas. Seja as décadas da Trivela, seja a década e pouco da Central 3. Um site como a Trivela, e também como é o site, a produtora da Central 3, a gente tem muito tempo, muita estrada, e a gente valoriza isso que a gente construiu. Mas a gente não vai reclamar da vida não, viu, gente? Isso aqui é um primeiro preâmbulo meu, a gente não quer reclamar da vida. Primeiro porque a gente não tem tempo para isso, a gente tem que tocar em frente. A gente não é herdeiro, a gente não está rico, e a gente tá jovem para trabalhar. E segundo, porque a gente está sendo ouvido e a gente tem que comemorar por isso. Porque tem muita, assim, tem gente boa no mercado pra caramba e sem ainda muito espaço. Muita gente, a gente não é pouco.
Podem ter certeza que a gente não é pouco. Nem aqui para falar, nem aí para fazer companhia. Porque tem muita gente que fala, não, que o público também mudou, o público não existe mais. Existe sim. Gente boa não falta saindo das faculdades, se formando de maneiras alternativas, de novo, dentro ou não da academia. Então, não caiam nessa falácia de que o bom debate, um debate sem apelação, sem gritaria, que converse de futebol sem vilanizar ou sem tiranizar o tom da conversa, está em extinção. Não está, nós não estamos em extinção. Talvez em extinção estejam as savanas e as florestas, mas o fato das savanas e das florestas estarem menores não é culpa dos tigres. Estamos aqui de novo, gente. O Bruno Bonsante, eu vou mandar um abraço para você primeiro, porque você continua me irritando, tá, Bruno Bonsante? Não é possível que você assistiu Saltburn e deu 3 estrelas. Aí depois, eu sou o cara que não gosta de cinema. Mas assim, se Saltburn é 3 estrelas, eu não sei o que um filme tem que fazer para ganhar 1 estrela. Não sei. Boa tarde. Pera, então você achou que eu fui generoso demais com o Saltburn? Tá louco. Eu achei que tava indo pro outro lado isso. Mas, tá louco. Eu já que a crítica é essa, eu respeitei a tentativa, eu respeitei a ousadia de tentar fazer algo diferente em Saltburn. Mas, tá enfim, bom. Talvez a gente, nesse novo podcast, a gente crie, né, o momento Márcio Guedes, né? Eu posso também dar nos pitacos de cinema. Enfim, muito feliz de estar aqui de novo, né? Nesse podcast, estamos de volta. Muito em parte por causa da reação da galera quando a gente anunciou o fim do podcast, né? No final de novembro. Estava muito claro que os nossos ouvintes, né, os nossos parceiros ao longo de todos esses anos queriam que a gente continuasse, então a gente deu um jeito de voltar o mais rápido possível dentro das nossas possibilidades, né? Depois de uma maratona de 10 anos tocando um site independente, que eu concordo com você, parece muito mais... É como tudo, né? Que é meio romântico, né? Meio glamouroso. A prática não é tão gostosa quanto a ideia, né? Mas ainda assim também tem, como você disse, seus bons momentos e tem um certo orgulho também das coisas que a gente constrói e a gente está começando a construir uma coisa nova agora. Leandro Stein, boa tarde para você, companheiro. Boa tarde a mim, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes e reitero as palavras do Bonsa, agradecer esse apoio, essa força que vocês deram, foi muito importante, todo esse apoio, né, toda essa ajuda em dias difíceis, foi algo que emocionou bastante a gente, que, enfim, fez a gente ter certeza que a gente fazia um trabalho muito querido por vocês todos e que nos ajuda a recomeçar agora e seguiremos em frente sem olhar para trás. É isso, cada um que sentiu e manifestou o sentimento de falta quando a gente teve que dar a pausa, faz parte desse recomeço. Sem vocês a gente talvez não encontrasse essa força. E um abraço também especial, esse podcast tem a parceria, o patrocínio da KTO, a gente vai falar da KTO mais pra frente, mas um abraço para todo o time da KTO que de fato nos ouve, tá perto da gente, gosta da gente, isso pra gente vale muito. E um outro abraço especial, antes de mandar meu abraço pro Felipe Lobo. Matias vai ficar por último porque tá aqui na minha frente. Padilha, abrir a agenda como você abriu, o teu respeito que você teve com a gente não tem preço. Um abraço para você também. Felipe Lobo, você ao longo de 2024, amiga e amiga, vai vê-lo falando mais também de um outro filão que ele gosta muito, que é o filão dos games, né? Já tem agora até um microfone vermelho, tal, que é um microfone gamer. Vou te dar uma dica, tá, Felipe Lobo? Adquiri nessa madrugada, precisava me distrair, Cities Skylines 2. Assim, golaço, é uma bombaça. Boa tarde. Boa tarde, meu caro Leandro e a mim, meu caro Matias Pinto, meu caro Bonsa, meu caro Stein e todos que estão nos ouvindo. Preciso fazer essa ressalva que, assim como o Bonsa e o Stein fizeram, muito obrigado a todo mundo que mandou, assim, tanto lá atrás, que foi aquele último episódio foi muito difícil de gravar, né? Eu me preparei muito para conseguir fazer tudo e não consegui na hora. E nessa volta, muita gente
também nos manifestando muito carinho. Então, acho que eu diria que esse projeto nasce aqui principalmente por 2 motivos. O primeiro motivo são as pessoas que nos apoiaram, estiveram com a gente durante tanto tempo, tanto no site quanto aqui. E aqui a gente já tá faz tempo, hein, Ami? Ano que vem serão 10 anos já. Só de podcast aqui nessa parceria. Então é muita gente, é muito tempo. E o segundo motivo, e isso eu quero ressaltar bastante, já chamando muita gente que se compromete, que é a Central 3. O motivo, o Yamin, o Matias são muito importantes para isso, mas a Central 3 como instituição, sem a Central 3 seria difícil. A gente retomar e recomeçar até seria possível, mas seria bem mais difícil. Então, assim, sem a Central 3 seria difícil. Então, você que apoia a Central 3 lá no apoia.se/Central 3, saiba que também é por sua causa. É por pessoas como você que se comprometem a ajudar, a participar, mais do que ajudar, você está participando da mídia independente, é também por sua causa que a gente está aqui. Então, muito obrigado. O meu microfone já existe faz muito tempo, já tenho mais de um ano esse microfone. Foi injusto que eu coloquei um suporte de braço aqui, aí ele não precisa ficar muito longe, fica perto, o áudio fica um pouquinho melhor, né? Eu comprei um suporte de áudio de braço aqui aí eu tô com as mãos livres aqui, não precisa ficar ajeitando. Quando você for gravar carreiras, você me chama, que eu adoro, eu consumo muito carreiras no YouTube. Ah lá, ó, tem o negocinho do IEFC aqui, ó. Perfeito. Carreira de UFC, carreira de Fórmula 1, assisto tudo. Então. E o City Skylines, o primeiro já era um dos meus jogos preferidos. Eu tenho mais de 200 horas no Steam nesse jogo. Que isso? E o City Skylines 2, o lançamento foi um pouco conturbado, porque ele saiu cheio de bug, mas agora já tá fera e ele é muito bom, assim, pra quem gosta desse tipo de jogo. Se você gosta de Football Manager, a chance de você gostar já é um pouquinho melhor, porque é uma gestão só que de uma cidade, né? E é muito legal mesmo, vale bastante a pena. E sim, vai ter outro projeto aí, mas logo mais vocês vão ver aí. O Matias Pinto, que certa vez foi jogar o City Skyline 1, e aí você tem que pôr o nome, né, na cidade. Ele colocou Jorge Ratolândia, porque ele gostava muito de um vereador aqui chamado Jorge Rato, né, Matias? Desculpa. Eu não conheço o jogo em questão. Ah, pensei que você ia falar que você não conhece o Jorge Rato. Não, o Jorge Rato eu conheço, não lembro das credenciais dele, acho que era do PMDB, né? Péssimas. Jorge Rato, péssimo. Matias que, assim, eu fui tranquilo, o nosso podcast agora chama Meio Campo, eu acho que nome, eu vou sempre achar ruim mesmo, mas daqui 2 meses eu vou achar bom, então podia ser qualquer nome. Eu meio que fui uma, sei lá, Glória Pires, não gosto assim, não quis opinar muito sobre nome, mas o Matias queria, porque queria Chaca na bola. Não. Ele queria Chaca na bola, não, porque Chaca, não, Chaca na bola não deu, mas Meio Campo tá bom, né, Meio Campo tá bom. E rolou uma cacofonia aí, né? Que você falou sobrenome. Garoto. Tudo bem com você, Matias? Tudo. Tamo aí, né? De volta. É um prazer aqui. As segundas-feiras estavam vazias, assim, né? Faz aí algumas semanas, né? Que a gente começa a semana, assim, já pensando no que vai falar no programa, os jogos que viu no final de semana, trazer alguma história interessante que aconteceu na rodada, enfim. E estamos aí de volta, né, com o quinteto titular. Agora uma linha de 5, né, no meio campo. O pessoal estava até brincando, né, que são 5 volantes. Mas Alguém tem o e-mail retranca352. Pois é. Mesa. Não vou dizer quem é. Combina, né? E a pessoa que tem esse e-mail, a gente está acostumado a jogar mais atrás, né? Vai ser um desafio agora a gente avançar aí, né, nesse setor do meio campo. Mas é justamente no meio campo, né, que surgem as ideias, né? É o setor mais criativo. Então acho que é um nome aí muito bom, né, para esse novo projeto e que só tende a crescer, né, justamente aí com esse time entrosado, né? Então um prazer novamente estar fazendo um programa aí com Bonsante, Lobo, Stein e o Yamin.
Você diria que o meio-campo é o lugar dos craques, Matias? Não, eu diria que que leva o time todo para ataque. Tem harmonias. Enquanto eu peço pro Matias, eu vou chamar o Bonso pra gente falar de seleção brasileira. Eu vou pedir pro Matias colocar no Band Esportes, por gentileza, que a Copa Africana de Nações tá pegando. Tá um perereco. Tem que deixar no canal aqui, porque você perde 1 minuto, tá 4-0 pra Guiné Equatorial, né? A Copa Africana tá uma loucura completa. Tá muito boa, inclusive, né? Tá muito boa. Aliás, o Líbano hoje, hein? Eu vacilo, faltava pouco pro Líbano se classificar, classificou o Tajiquistão. Um monte de boa história, a gente pode falar disso mais pra frente, mas não quero falar de nenhuma seleção asiática nem africana por hora, Bonsa. Do nosso último episódio do podcast anterior pra cá, aconteceu bastante coisa na seleção brasileira. Talvez nenhuma que a gente ache que foi, né, uma decisão tomada entre 3 pessoas conversando sério, 3 pessoas sóbrias, que sabem para onde levar a seleção brasileira. A impressão que dá é que eles não são capazes de se reunir em 3, 4, 5 pessoas e tomar decisões que pareçam sérias. Mas o fato é que muita coisa aconteceu na seleção brasileira, inclusive... A gente vai falar também sobre perdemos o Zagallo, né, que é uma referência absoluta de seleção brasileira. O fato é que o Edinaldo saiu, o Edinaldo voltou. O Diniz saiu, entrou o Dorival. E entre essas decisões todas, muito acentuada a sensação de nau à deriva na CBF. Vários dos relatos que eu li sobre a gestão do Edinaldo diz que ele está tocando a CBF meio que isolado, né? Ele não está tendo um grupo muito grande de dirigentes em torno dele, com experiência e tudo mais, e está muito claro que isso é verdade, né? Pela maneira como ele conduziu essa contratação do técnico da seleção brasileira. Eu disse mais de uma vez no final do podcast que se o Ancelotti não virasse técnico da seleção brasileira, ia ser uma das maiores vergonhas que eu já vi no futebol. E de fato foi, porque o cara bancou, né? Ele bancou em voz alta e ele não tinha nada com o Ancelotti. Essa era uma dúvida que eu sempre tive. Eu não queria... como é que eu posso dizer? Eu subestimei a estupidez das pessoas, porque eu pensei, não é possível que ele tá falando tudo isso, tá vazando para todo mundo, chegou a dizer e ele não tem nada acertado com o Ancelotti. E a verdade é que ele não tinha, porque o Ancelotti na primeira oportunidade pintou o Real Madrid e ele renovou o contrato. Se o Ancelotti tinha a intenção de assinar com a seleção brasileira e rechaçar renovações com o Real Madrid por causa das conversas com o Edinaldo, aí quando o Edinaldo saiu da presença da CBF, ele falou, bom, agora eu não tenho mais acordo verbal com ninguém, né? Agora eu não tenho mais compromisso com ninguém, eu vou renovar com o Real Madrid? Não sei. Eu ainda acho que é uma situação muito, muito frágil para o que estava sendo, né, vazado, que estava sendo ventilado em relação ao Ancelotti. Mas foi uma vergonha gigantesca, né? Porque você jogou fora, né, um ano de trabalho da seleção brasileira a troco de nada. Você colocou o Diniz numa situação bem desconfortável, né? Porque você pensa que o Diniz é um técnico ideal para conduzir o Brasil interinamente, mas uma vez que o cargo abre, ele não tá... Por que ele não é contratado, então? Porque ele podia ser... Tudo bem, ele tinha os compromissos com o Fluminense, talvez tivesse que rolar uma negociação, talvez ele precisasse ser convencido, tem todas essas coisas. Mas a mesma forma como ele foi, né, informado que ele não seria mais técnico da seleção brasileira foi complicada. Então isso foi uma vergonha, assim, gigantesca, uma das maiores que eu vi da CBF. E olha que o sarrafo de vergonha da CBF é altíssimo. Uma outra... Aí tem o segundo passo, né? Que é quem é o técnico da seleção brasileira nesse momento. E é o Dorival Júnior. E eu fico, assim, feliz por ele, porque ele parece um cara muito legal, e ele é um bom profissional, e ele é um cara que deu uma volta por cima na carreira que é brilhante, né? Uma das, acho que mais notáveis de técnicos dos últimos anos, porque 10 anos atrás ele estava quase sendo rebaixado pelo Palmeiras, depois emendou alguns trabalhos mais ou menos, e conseguiu realmente dar a volta por cima na carreira, se consagrando pelo Flamengo, e agora é técnico da seleção brasileira. Ele é um dos técnicos brasileiros que conseguiram sucesso
com um estilo de jogo que é um pouquinho mais, né, assim, expansivo. Ele não é aquele cara que muitos técnicos brasileiros, né, tem de sucesso recentemente, ficaram marcados por um jogo mais defensivo, talvez um jogo mais equilibrado, entre aspas, mas o Dorival Júnior é um pouco mais ofensivo, sem ser também, não chega ao patamar do Diniz, mas o forte dele é meio que a administração, mesmo de vestiários, de equipes e tudo mais, e isso pode dar certo na seleção brasileira, né? Sem dúvida, o elenco mais qualificado que o Dorival Júnior já treinou. Agora, eu acho que a questão é assim, o Brasil com o Dorival Júnior tem mais chances de ganhar a Copa de 2026 do que tinha em 2022 com o Tite ou em 2018 com o Tite? Não, né? É lógico que não é uma questão assim que depende apenas do técnico, né? Você tem o elenco desses 3 momentos. Acho que o elenco do Brasil em 2026 ainda está meio incerta qual vai ser essa qualidade. Você vai ter... A gente teve algumas baixas, né, na defesa. Você tem um Neymar que você não sabe o que vai acontecer. Por outro lado, você tem a ascensão do Vinícius Júnior a um jogador de primeira linha. Você tem Rodrigo crescendo, Vitor Roque chegando no Barcelona, tem o Endrick indo para o Real Madrid. Então tem espaço aí para construir, né, novos jogadores importantes para a seleção brasileira. Mas isso não dá para avaliar agora. O que dá para avaliar agora é a comissão técnica. E a comissão técnica, depois de 2 quedas precoces, porque o Brasil queria fazer na Copa do Mundo de 2018 e 2022, o Brasil agora tem uma comissão técnica, com todo respeito ao Dorival Júnior, de novo, respeito muito profissional, que é pior do que a comissão técnica do Tite, porque eu acho o Tite um técnico melhor que o Dorival Júnior. Então, a gente fez toda essa dança, né, do Catar até agora, para dar um passo atrás na comissão técnica da seleção brasileira. E isso realmente me deixa muito estupefato. E quanto a Dorival Júnior, Felipe Lobo, que tal para você? Eu acho que o Dorival é um bom técnico, eu acho que ele é uma boa escolha nesse momento, mas ele já seria uma escolha boa quando escolheram o Diniz, né? E esse é um ponto que bate um pouco nisso que o Bonsa falou. Se o Diniz era a escolha para ser o interino até junho, faria sentido para quem escolheu o Diniz você contratá-lo em definitivo para a Copa de 26. Mas a gente sabe também o que aconteceu para isso. O Edinaldo é um cara que vive de repercussão, né, com o público. Eu ia dizer no Twitter, mas assim, não, é maior do que isso, né? É com o público. A gente sabe que a escolha do Ancelotti tinha menos em relação a entender que tipo de qualidades o Ancelotti poderia trazer e muito mais em repercussão positiva que ele queria, por ser um nome muito badalado. Então a gente sabe também que o Diniz, pelo início muito ruim que teve com a seleção, ficou uma escolha contestável, né, ou muito contestada. E aí ele queria alguém que, acabou de ser campeão da Copa do Brasil, tinha sido campeão antes da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo no ano anterior, né? Então, é uma escolha que tem muito mais a ver com relações públicas do que com escolha técnica. E isso não quer dizer que o Dorival não seja um bom técnico. Ele é um bom técnico, como o Bonsa falou. Agora, eu acho também que o Tite era o melhor técnico possível. Só que também acho que a mudança dele tem a ver com um desgaste que se criou por muita gente, por muita repetição de bobagens e tal, de que a seleção do Tite, panela do Tite, e retranca, ele não muda nunca e tal. Então é isso, assim, acho que claro que o Dorival pode conduzir a seleção e até ser campeão lá em 2026. Eu acho que não seria uma grande surpresa a gente pensar quem são os últimos campeões do mundo, né? O Lionel Scaloni não é exatamente um as do banco de reservas ali, ele ainda está se consolidando na profissão. O Didier Deschamps não é nem o melhor técnico francês, que dirá no mundo. Então, assim, também a Copa do Mundo é um evento muito específico, que depende de uma condição, assim, naquele momento tudo tem que funcionar. E do mesmo jeito que você toma um gol na prorrogação,
você pode ter sofrido um gol ali no último minuto do tempo normal, como a Argentina sofreu, e ganhar nos pênaltis depois. A Copa do Mundo é muito difícil de você avaliar um trabalho, né? É mais fácil você avaliar um ciclo. Mas enfim, ninguém se importa muito com isso. Então, assim, se ganhar com o Dorival, vai ser visto como um grande negócio. Só para ressaltar que, assim, a questão do Edinaldo, ele caiu lá e voltou depois. Ele tanto caiu quanto voltou por tecnicalidade jurídica, tá? A eleição dele foi ilegal. É verdade. Tem uma questão que os clubes tinham que participar do processo por uma mudança legislativa do Brasil lá atrás, em todas as federações desportivas no Brasil. A CBF driblou isso lá, até antes do Edinaldo já estava driblando isso, para dar peso diferente para clubes e federações, e essa decisão foi tomada com as federações sem participação dos clubes. As federações votaram que elas mesmas teriam peso 3 e os clubes teriam peso menor. Série A peso 2 e a Série B peso 1, e quem não está em Série A e Série B, dane-se. É basicamente isso. E os clubes nunca contestaram, porque os clubes estavam naquela época falando assim, a gente quer montar uma liga, a CBF, você deixa? E a promessa na época da CBF foi, claro, clubes, como não? Eu sou muito benevolente, se vocês montarem uma liga, é claro que eu dou a benção, com a condição que vocês não reclamem que vocês terão peso menor na eleição. Tudo bem? Tudo bem. E ficou por isso mesmo. Isso, há motivos, eu já ouvi de gente que entende juridicamente do negócio, que há motivos para se contestar a legalidade desse acordo. Mas esse acordo existiu. O que aconteceu foi que o Edinaldo era presidente interino, ele fez um acordo com o Ministério Público que esse acordo todo aí, que foi assinado, digamos, colocando as regras da eleição, ele assinou e aí ele foi candidato. E aí a contestação jurídica foi que ele não poderia ter assinado um acordo que validava regras de eleição da qual ele seria beneficiado, portanto, porque ele foi candidato. Essa foi a tecnicalidade que ele caiu. E acho que há motivos para contestar e derrubar ou voltar. Aí tem a segunda parte que eu acho que é importante, que ele caiu por uma medida jurídica. O PCO contestou essa medida e a favor do Edinaldo, inclusive, é bom dizer, porque foi o Ministério Público fez o acordo, o Tribunal do Rio derrubou esse acordo, dizendo que o Ministério Público não teria autonomia para dizer se o acordo era válido ou não, e o STF decidiu, na figura do Gilmar Mendes, que não tinha nenhum problema e, portanto, devolveu o Edinaldo ao cargo. O detalhe é que o Gilmar Mendes, a empresa do filho dele, tem um acordo com a CBF que gera um bom dinheiro para essa empresa do filho dele. Ele deveria ter recusado o processo no sorteio quando caiu para ele, porque ele, obviamente, tem um conflito de interesses. Ele não fez isso. Ele tomou uma medida liminar, permitindo que o Edinaldo voltasse. Isso ainda vai para o pleno do STF. E a decisão do pleno é final, porque, claro, o STF é a última instância. Então a gente está falando tudo isso, e pode ser que o Edinaldo ainda caia. Só que a gente não sabe quando, porque a justiça no Brasil demora, o STF é um gargalo muito pesado, tem que decidir coisas muito mais importantes que isso, inclusive, e talvez demore essa decisão aí a sair. Talvez quando ela saia, ela seja inócua, porque talvez o Edinaldo já nem esteja na presidência mais. Mas tudo isso para dizer que essa é a bagunça, essa é a CBF, e a FIFA queria intervir, porque quando o Edinaldo estava fora, ela queria dizer que a justiça não pode interferir. Mas a CBF pode desrespeitar leis? Fica esse questionamento. Leandro Stein, morreu o Zagallo, nasceu em Maceió, né? Nasceu em Alagoas, foi criado no Rio de Janeiro, na região da Tijuca, perto do Maracanã, portanto. Jogou no Flamengo, foi um grande ídolo do Botafogo e um símbolo da seleção brasileira nos anos 50 e 60 como atleta, depois como treinador, e voltou com carga fortíssima nos anos 90 para dar a última pincelada mística em sua relação. A Copa do Mundo de 94 e 98, as Olimpíadas de 96.
Um grande que foi embora, você como o nosso obituarista preferido, é claro que eu ia te passar, porque, enfim, a gente tem também a morte do Beckenbauer, né? Enquanto a gente estava de férias, aí o começo do ano já reservou essas duas bombaças pra gente, então é claro que eu quero ouvir você sobre Zagallo. E, enfim, né, 3 pessoas, é impressionante. Eu acho essa me deixou realmente um pouco chocado, essa coisa de 3 pessoas terem ganhado a Copa do Mundo como jogador e como técnico, e 2 delas morrerem num espaço de 72 horas, é realmente incrível. Dias muito pesados nesse início de ano, né? Infelizmente, a situação de saúde do Zagallo já era bastante frágil, a gente, de certa maneira, esperava essa notícia, mas não deixa de ser um baque por tudo que ele representava. E aí, assim, já semanas depois de que tudo aconteceu, né, eu queria só trazer um olhar um pouquinho diferente sobre o que a gente pensa do Zagallo, especialmente como treinador, né? Porque, não sei, para a nossa geração, o Zagallo tem aquela imagem folclórica, a imagem patriótica acima de tudo, e acho legal também a gente entender como o Zagallo construiu essa imagem de treinador em 70, né? Que o papel dele é muito importante em 70 e tantas vezes relegado quando a gente, enfim, vai considerar o Zagallo técnico, né? Pensa muito mais no "vocês vão ter que me engolir", enfim, nas cenas todas do Zagallo, e não tanto no que ele trouxe para a seleção de 70. E aí é um legado já do que ele também carregava como bagagem de jogador, né? Porque o Zagallo em 58 e 62 foi um dínamo da seleção, né? Era um jogador muito especial pela inteligência tática, que tinha seu refinamento técnico, mas que era um cara que ajudava muito no encaixe da seleção, né? Tanto em 58 e 62, pensando no trabalho incansável dele, na maneira como ele ajudava a voltar para o meio-campo, para abrir espaços, para deixar outros jogadores aparecerem mais. Ele foi fundamental nas 2 competições. Em 58, até pensando na dobradinha que ele fazia esquerdo com o Nilton Santos e tantas vezes participativo na construção dos gols do Brasil. Em 62, até para dar um equilíbrio com o Garrincha e para até chamar mais responsabilidade também, né, no que foi a ausência do Pelé, a entrada do Amarildo, enfim, a construção de uma seleção brasileira diferente. O Zagallo também foi muito participativo nos resultados nesse Brasil campeão, né? Em 58, um peso acho que até maior na reta final do Brasil, em 62, ao longo de uma campanha em que o Brasil teve seus problemas, né? Teve seus percalços, teve seus temores. E o Zagallo carregava isso para se tornar treinador da seleção em 70, num contexto que, enfim, é tão discutido, né? Da saída do João Saldanha e a chegada do Zagallo. Mas essa chegada do Zagallo, ela precisa ser vista também do ponto de vista que ele era um cara muito mais ligado ao diálogo do que o Saldanha naquele momento, né? Além de, enfim, todas as questões políticas que geralmente são tratadas. O Zagallo era um cara que prezava mais esse diálogo com os jogadores, e até existia uma questão sobre as escolhas táticas do João Saldanha, que o Zagallo conciliou mais com os jogadores. O Zagallo tinha um conhecimento dos próprios atletas, né? Muitos foram seus companheiros, e treinou também alguns no início de carreira. Embora ele fosse visto como inexperiente, ele tinha esse conhecimento de cancha dos caras e era muito didático, né? Assim, algo que é repetidamente elogiado sobre o Zagallo naquele período do início dos anos 70, é que como ele era um cara que ajudava os jogadores a entender as ideias dele, né? Ele usava muito slides, usava botões, era um tanto quanto inovador assim, para a época, para transmitir esse conhecimento e essa ideia de jogo, né? E quando ele chega às vésperas da Copa do Mundo, ele tenta adotar o que ele dizia um estilo de Copa do Mundo, e aí ele, sem qualquer modéstia, porque não precisava, dizia que conhecia o que era uma Copa do Mundo e queria fazer os jogadores entenderem esse papel. E aí o Zagallo, com uma ideia de sistema, ele foi adaptando a seleção, e as feras do Saldanha, que era um time muito mais ofensivo, se tornou um time ainda mais funcional na mão do Zagallo, né? O Zagallo foi importante por encaixes essenciais para aquela seleção, né? Pensar na adaptação do Piazza na zaga, do Rivellino fazendo até um pouco esse papel de Zagallo, de ser um cara que
vinha da ponta para compor o meio-campo, para ser um jogador mais combativo do que era necessariamente no Corinthians, a entrada do Everaldo, do Félix. E o Zagallo, mesmo nesse período de 70, ele tinha uma questão de admitir também o que ele poderia estar errado e poderia fazer melhor na seleção, né? Ele queria muito um atacante mais combativo, por isso o Roberto era o preferido dele. Ele tinha uma ideia de barrar o Tostão de início, achava que o Tostão e o Pelé poderiam não se encaixar, e aí o Tostão, com a inteligência dele em campo, com a maneira como ele sabia fazer a função, até para abrir espaços para o Jairzinho, para o Pelé, ele conquistou o Zagallo, e o Zagallo admitiu esse próprio erro para tornar uma seleção mais funcional, né? Ele geriu muito bem aquela seleção de 70, pensando na quantidade de astros, né, de jogadores consagrados. Ele tem um grande mérito nisso, de gerir as peças, de evitar descontentamentos, de aproveitar até a versatilidade dos jogadores, né, durante a campanha, com algumas lesões, alguns desfalques pontuais. Ele foi muito bem nisso, em aproveitar jogadores como o Paulo César Caju, que era cotado até como titular na vaga do Rivelino, e aí depois virou uma espécie de 12º homem. O Zagallo foi muito bem nessa ideia de gestão de elenco e também de uma organização da seleção brasileira que abria mais espaços para o time atacar, né? E isso acho que vendo assim os jogos da Copa de 70, dá para perceber, era uma seleção muito organizada e que nem por isso deixava de ser ofensiva, porque aproveitava os espaços que ela mesma criava a partir dessa organização para recuperar a bola, né? Então, é um mérito gigantesco do Zagallo. Acho que muitas vezes quando a gente fala da Copa de 70, tem uma ideia de ofensividade, principalmente pelos 15 minutos finais da decisão contra a Itália, que são um espetáculo, e eu recomendo para quem quiser ver o baile de bola. Esses 15 minutos finais são um verdadeiro show do Brasil, mas era uma seleção muito feroz, né? Muito fulminante, e isso partia muito da própria ideia do Zagallo em encaixar as peças, em adaptar tudo isso. E assim, acho que outro ponto da seleção de 70 que é muito importante é a maneira como o Zagallo soube aproveitar o Pelé, né? E aí é uma relação construída desde 58, como os dois tinham uma relação excelente. O Zagallo conversou com o Pelé até para que ele recuasse mais, para que ele desse mais combate na Copa de 70. Existia toda uma discussão sobre o time do Brasil com o Zagallo ser defensivista, mas o que se viu na prática foi um time que soube criar muitos gols, que soube aproveitar muito o jogo do Pelé. E aí, assim, eu acho difícil classificar o Pelé como o melhor da Copa de 70, porque o Pelé jogou num plano totalmente diferente dos outros, né? Era um time que o Pelé fazia jogar em função. E isso também eu vejo como um mérito do Zagallo, né? O Pelé até estava vindo com seus atritos com o Saldanha, eles não estavam falando na mesma linguagem, e o Zagallo teve muito mérito por isso, né? Se o Pelé faz a Copa de 70 que a gente conhece, dos lances absurdos que nem se concretizaram e dos tantos lances que ele criou para o Brasil ser essa máquina de gols, é também esse aproveitamento do Zagallo, né? E era uma seleção de 70 que, de certa maneira, refletia muita coisa que o Zagallo trazia do seu passado como jogador, né? A questão da preparação física no México, que foi tão importante, foi algo muito enfatizado pelo Zagallo. O dinamismo dessa seleção de 70 em explorar os espaços com muito talento, né, com muita qualidade técnica, era uma questão do Zagallo. Essa ocupação do meio-campo, né, que ele tanto destacou e que foi um problema em 66, em 70 o Brasil consegue recuperar esse meio-campo, também é um mérito do Zagallo. E até acho que dessa visão do Zagallo posterior, mais folclórico, tem até alguns momentos na Copa de 70, né? Um até que eu tinha destacado no Twitter, era pós a conquista, que a mãe dele vem a público dizer que todos têm que engolir o filho dela e tudo isso. Parece até um profetizando, né, o que aconteceria décadas depois. E até um episódio também muito pitoresco que aconteceu contra a Inglaterra. O Zagallo chega a entrar em campo com o balde do Mário Américo, né, do massagista da seleção, para dar instruções, para tentar acalmar o time num jogo que foi tão tenso, né, e foi tão bem jogado. Foi jogado, acho que foi o melhor jogo dessa Copa do Mundo em qualidade dos dois times
durante os 90 minutos, né? Tanto se fala da semifinal entre Itália e Alemanha, mas assim, em ritmo de jogo, no que foram os 90 minutos, eu até acho esse Brasil e Inglaterra superior, e nesse calor todo o Zagallo pega, entra, ajuda a seleção. Então acho que é uma imagem que a gente precisa ter até mais forte. Durante a notícia, né, quando a gente recebeu a notícia da morte do Zagallo, era muito voltado ao patriotismo, as falas dele, as frases emblemáticas e tudo isso, mas ele também a construção da seleção de 70 passa muito pela mão dele, e isso tantas vezes é renegado. A gente precisa ter um pouco mais esse olhar, né? Tudo bem que em 74 aí ele não conseguiu construir um time tão funcional, foi um time muito mais físico, por uma Copa também que estava se transformando, mas o rendimento de 70 passa muito pelo Zagallo, isso vem da bagagem dele em 58, 62, e isso precisa ficar mais visível, né? A influência que ele teve nessa construção do tricampeonato. Você sabia, Stein, que a família do Mário Américo, eu descobri isso num trabalho sobre colecionadores, né, Matias? E não deu em nada. Eles queriam, na verdade, a chuteira do Kaká, eles queriam a camisa do Messi, mas eu achei, eles falaram pra mim assim, cara, você precisa encontrar colecionadores do futebol. E eu descobri que a família do Mário Américo tem a maca usada na Copa de 70, tem ataduras usadas na Copa de 66, coisas desse tipo. Deixa a dica aí para quem tiver a fim de fazer pauta e ligar na casa da família do Mário Américo. Ter respeito, né? Também. Exatamente. Isso é importante. E uma dica também, Mário Américo Neto é muito gente. Eu conheço o Neto, o Mário Américo Neto, e é gente boníssima também. Conhece muito da história do avô e alguém que pode ajudar nessa pauta aí, se alguém for procurar. E só aproveitando o gancho, né? Você citou um massagista histórico, né? Outra nota de pesar é que no primeiro dia do ano, né, 2024, veio a falecer o Denir, né? Massagista do Flamengo por mais de 40 anos, que assim, o cara que cuidou do Zico ao Gabigol, né? Falando de dois grandes referentes do Flamengo e que foram campeões da Libertadores, né? Então fica aqui também o registro, né, desses personagens, né, muitas vezes anônimos, carne e osso, né? O chão de fábrica, né? Matias, você acha que na Alemanha, lá na região da Bavária, alguém tem guardado numa caixinha a tipóia que o Beckenbauer usou na semifinal da Copa de 70? Devia, né? Devia, se né? não tem, devia, né? Ele que usou a tipóia, né? Ao contrário do Tata Brown, que improvisou ali na final de 86. Mas enfim, também, né? Nos despedimos do Kaiser, talvez o principal jogador alemão da história, assim como o Zagallo, né? Também campeão mundial como jogador e treinador, né? Também, né, se envolveu em algumas polêmicas extra-campo, né? Não tanto por patriotadas, mas mais por negociatas, mas isso não apaga também o passado dele como jogador, né? Acabou, enfim, trocando as bolas, né, como dirigente, mas um dos personagens mais importantes, né, do futebol no século passado, e que não ganhou do Chacarita em 71, viu? Foi derrotado. Você levantou a bola no começo, mas fica aí o registro na Copa Juan Gamper de 71. O Chaca ganhou do Bayern, que viria a ser, né, a base para a seleção alemã, tricampeã europeia. O Bayern, a seleção alemã da Alemanha Ocidental, campeã europeia em 72, campeã mundial em 74, e muito por conta, né, do Kaiser, né, que era quem organizou dentro de campo, né, esse time. Só não vou pegar no pé de você com essa coisa de Chaca, porque você me deu esse livro aqui há pouco, ó. Olha o que eu ganhei hoje. Aliás, me dá outro, por favor. Me dá a penúltima, como diria Aldir Blanc. Tem Eu Sou El Diego de la Gente, né? Que é o livro sobre Maradona. A autobiografia, a autobiografia, né? No meio do rolê ainda, fritando a cabeça. E a Grande Área mandou pra gente, né? Fez, né, a biografia mais atual, escrita pelo Guigen Balaguer,
sobre o Maradona. Um abraço pro pessoal do Grande Área pela gentileza. E eu agradeço ao nosso ouvinte Jonathan, lá de Florianópolis, torcedor do Figueirense, que foi do Estreito até a ilha me encontrar para dar esse presente. Eu já tenho a edição, por isso que eu repasso o presente, não vou, Perfeito. Vender um presente, enfim, passo pro Yamin, que eu sei que é um grande maradonista, mas fica aqui o agradecimento ao Jonathan, que fez essa presa e me deu também uma cerveja do Furacão do Estreito. Vou cuidar, evidentemente, com o maior carinho, vou ler porque ainda não li. Isso aqui, na verdade, é patrimônio da Central 3, vai ficar aqui no estúdio, para quem quiser nos visitar, um dia quiser pegar emprestado, vocês sabem que aqui é assim que funciona. Um abraço especial para o Guilherme Conte, que morou muito tempo na Alemanha e falou que o alemão guarda tudo, não joga coisa fora, não, principalmente no leste. Essa eu não sabia, que o alemão tem essa tendência de guardar tudo. Guilherme Conte, que é um viciado naquele programa, não sei se o Bonsa também gosta, aquele programa da TV americana sobre pessoas que acumulam cupons e vão no mercado com... Não. Nunca, mas você já viu, né? Já, São mas pessoas, já ouvi basicamente. falar, mas não assisto, não. Isso é impressionante. Pessoas fazem compras de $2.000 só com cupons recortados em revistas e jornais, assim, uma coisa impressionante. E esse lance, né, do saudosismo, né, na Alemanha Oriental tem até um termo, né, porque o alemão adora aglutinar, que é o ostalgie, a nostalgia do leste. Perfeito. Ô Lobo, só uma coisa, porque eu mandei um abraço pro Guilherme, só no nome do Guilherme dizer que hoje, pelo motivo da nossa reestreia, a gente tá com uma, assim, muita gente mandando um abraço, eu quero mandar um abraço para todos. A gente vai estourar bastante o tempo hoje, por toda a natureza da ocasião, e até por isso, enfim, não vai dar para mandar abraço para todo mundo. A gente já tem o tempo apertado aqui, mas, cara, tô lendo uma por uma aqui e muito feliz de ter vocês aqui. Quem vai falar? Lobo ou Stein? Eu vou rapidinho só agradecer ao Guilherme Conte pelo texto bonito que ele escreveu pra gente, né? Naqueles dias difíceis, tocou bastante a gente. E sobre o Beckenbauer e as duas Alemanhas, né? Dá um destaque também para a própria história dele, como, de certa maneira, conduz a Alemanha nesse período de pós-Segunda Guerra e depois de reunificação, né? Porque o Beckenbauer nasce logo após o final da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 45. Ele era criança durante a divisão do país, e aí ele até diz, né, como a Copa de 54 teve uma influência muito grande na construção dele como jogador e até nesse sentimento de orgulho, né? Novamente a Alemanha poder ter orgulho depois de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com a conquista da Copa de 54. Ele diz, inclusive, que treinou muito da habilidade dele chutando a bola contra um muro, tudo bem que em Munique, mas algo bastante simbólico, né, dentro do contexto. Durante a carreira de jogador dele, obviamente, ele atuou apenas pela Alemanha Ocidental, mas ele era muito querido na Alemanha Oriental também. Existia esse fluxo ainda e ele era representativo para muitos jovens da Alemanha Oriental, e a carreira dele é muito ligada à Copa do Mundo, se para pensar, né? A explosão dele acontece realmente na Copa de 66, quando ele era muito jovem, tinha acabado de subir para a primeira divisão alemã com o Bayern de Munique. Em 70, todo o heroísmo ligado principalmente à revanche contra a Inglaterra nas quartas de final e depois a lendária semifinal contra a Itália. E em 74 também até o episódio contra a Alemanha Oriental da derrota da Alemanha Ocidental, o Beckenbauer tem um papel muito importante para unir os vestiários, né? Existia um racha até sobre a maneira como o time devia jogar, sobre a maneira como o time estava sendo conduzido, e ali o Beckenbauer tem um papel de liderança bastante importante para a Alemanha conseguir dar uma guinada durante a competição, melhorar o seu rendimento e, enfim, acabar sendo campeã do mundo. Depois, no período dele como treinador, em 90, ele ainda é o técnico da Alemanha Ocidental, mas no processo pós-queda do Muro de Berlim, né, existe até uma partida que acontece no meio de todos os acontecimentos, no fim das eliminatórias, um jogo importante da Alemanha Ocidental, e ele até conta como tem essa dificuldade para conseguir manter a concentração dos jogadores, e aí já na Copa do Mundo existe esse sentimento de uma Alemanha unificada, mesmo que o time representando em campo
fosse o da Alemanha Ocidental, né? E é um título em 90 muito simbólico exatamente por esse momento de reunificação do país. E depois, apesar de todas as questões que o Matias colocou sobre o papel dele na organização da Copa de 2006, né? Sobre o suborno, pensando só no evento, aquela Copa também foi muito importante para transmitir uma sensação maior de orgulho, de unificação da Alemanha e de aproximação. Algo muito significativo para a identidade alemã, aquela Copa de 2006, e o Beckenbauer encabeçou, né? Pensar que ele visitou todos os países classificados antes da Copa do Mundo, pensar que, enfim, ele teve em todas as partidas que ele conseguiu poder estar, né? Foram quase, se não me engano, 47 ou 48 jogos, ele conseguiu estar em loco durante a Copa de 2006, então teve todo esse caráter, e ele que tinha uma imagem diferente do que se pensa no estereótipo alemão, né? O Beckenbauer até alguns textos, alguns obituários que eu li nessas últimas semanas enfatizavam isso, como ele era um cara muito mais aberto, muito mais altivo, diferente daquela imagem do alemão mais trabalhador, até no estilo de jogo, né? Como ele jogava de cabeça erguida, quando o símbolo do futebol alemão antes era um Ziller, era um Fritz Walter, jogadores muito mais se esfolarem em campo, de irem mais para a guerra em si, enquanto o Beckenbauer era esse jogador mais altivo, mais cabeça erguida, mais técnico. Então ele representava um outro tipo de imagem até, uma imagem diferente para os alemães em si, e isso também pesa em todo o mito ao redor do Beckenbauer e toda a realidade, né, de quem foi, que, sem muitas dúvidas, o maior defensor de todos os tempos. E a mim, só aproveitando um gancho da fala do Stein... Você compraria um alface do Luiz Carlos Goiano ou do Beckenbauer? Luiz Carlos Goiano. Exatamente, ele é um bom fazendeiro. Enfim, mas você gosta muito do Adeus Lenin, né? Gosto. E o pessoal do Justiça Divina, que é um perfil do Twitter lá do Chile, viu que tem um erro histórico no filme, porque enquanto tá passando a semifinal da Copa de 90, um cara tá assistindo com um agasalho de 96, né? Não pode, essas coisas não podem. Isso não pode. Eu tava debatendo esse dia com a minha namorada sobre isso, né? O clássico exemplo do Carandiru, que o pessoal acha que ninguém vai reparar, né? O filme do Claudinho Bochecha, o filme Pureza com o nome da atriz? O palhaço do Celton Mello. Dira Paz. Pô, não pode. Outra coisa que não pode, viu, Bruno Bonsante? Eu tô com... Agora tem um relógio, né? What? O relógio fica mandando eu andar. Levanta e vai andar, vai fazer isso. Ele tá preocupado com a sua saúde. Ele é um bom amigo. Mas ele não ouve o podcast da Trivela. Se ouvisse, ele saberia que ele não pode fazer esse tipo de pedido pra mim. Vamos falar de Copa Africana. Você já tentou apresentar o podcast andando? Você acha que a gente vai tentar isso uma vez? Não, porque eu aprendi com você que subir nas escadas. Não é a melhor forma. Andando no reto, né? Eu preciso... Qualquer dia a gente vai gravar aí no estúdio pra gente recuperar a nostalgia de alguns leitores, que as pessoas esperam que o Bonsa chegue esbaforido no estúdio. Isso é um clássico. Isso é um clássico. Precisa voltar a acontecer. Os primeiros episódios que a gente gravou durante a pandemia, que era sem vídeo, né? Que era só tipo áudio mesmo, eu gravei passeando pelo apartamento aqui, né, andando em círculos pela sala e pelo quarto. O podcast Meio Campo é um oferecimento da KTO, nossa parceira de longuíssima data, desde o nosso podcast anterior. A gente agradece imensamente o apoio de sempre e o gesto de estar com a gente, né? Porque quando a gente se separa de uma marca, de uma empresa, de um outro nome, de um outro trabalho, e o nosso patrocinador fica com os CPFs e não com o CNPJ, isso pra gente vale muito. A gente agradece demais por vocês terem ficado com a gente, feito essa transição com a gente. A KTO está conosco, o endereço da KTO é kto.com. Hoje é um mundo, né? A concorrência é muito grande, é um monte de endereço. O endereço da KTO é simples, são 6 letras, kto.com. Você no seu navegador entra lá usando
A gente agora tem um cupom, eu vou dar o meu cupom para vocês, tá? Usando o cupom IAMIN, você tem 20% de free bet no seu primeiro depósito. Em breve a gente vai achar um outro cupom aí para vocês. Estamos conversando com os caras lá da KTO. E a gente vai trazer dicas da KTO, como a gente fazia antes, para você, de repente, quer fazer uma graça lá, quer ganhar uma moeda lá. O Lobo e o Bonsa são bons de dicas. A minha especialidade não é o futebol, né? Eu sou um bom apostador de outro esporte. Mas no futebol eu deixo com o Lobo e com o Bruno Bonsante. Vamos lá, então. Fiz um catado aqui para a gente pegar essas competições que estão rolando neste momento, né? Então, falando de Copa Africana, tem Guiné e Senegal, vai acontecer nesta terça-feira. Nós estamos gravando na segunda, então se você está ouvindo na terça de manhã, ainda dá tempo. Guiné e Senegal, vitória de Senegal está pagando 2,37. Senegal é uma das seleções favoritas nesse torneio, né? Venceu seus 2 primeiros jogos. Guiné é uma seleção que tem ido bem também, né? Venceu uma, empatou outra, está em segundo, mas é uma cotação bem alta para Senegal, então acho que vale a pena. Outro jogo que envolve um favorito, mas esse na Copa da Ásia, é a Austrália e o Uzbequistão. O Uzbequistão é aquela seleção, a gente já falou aqui algumas vezes no nosso antigo podcast, que o Uzbequistão é uma seleção que bate na trave para ir para a Copa, né? Agora, com a expansão, é possível que consiga chegar lá. O Uzbequistão vai enfrentar a Austrália. A Austrália também vem muito bem nesse início, venceu suas 2 primeiras partidas. Vai enfrentar o Uzbequistão nesta terça-feira de manhã. Então, se você está ouvindo de manhã, sinto muito, já perdeu. Quem está ouvindo ao vivo vai conseguir pegar melhor. A vitória da Austrália está pagando 2,40. Eu acho muito, muito alto também, para considerar que a Austrália é uma seleção forte, deve estar entre os favoritos aí a conquistar o título. E tem um outro também, o Brasil vai estrear no pré-olímpico, sub-23, né, claro, e vai jogar contra a Bolívia. A cotação do Brasil vencer é baixa, porque o Brasil é bem favorito, mas se você for no mais de 3,5 gols, tá 1,80, que é uma cotação já mais interessante. Então fica essa de 1,80. E para fechar uma cotação, para a gente abrir o ano de cotações, você pode fazer aquelas apostas de longo prazo. Então você pode apostar em quem vai ser o campeão, lá no fim do ano. E eu acho sempre interessante, porque lá fora se usa muito isso para ver como é que estão as coisas, né? No Futebol Manager sempre aparece quando vai começar a temporada, né? Os mais cotados. O Brasileirão, que só vai começar lá em abril, as cotações deste momento na KTO para título são: Flamengo é o favorito, 3,50, tá pagando pelo título para cada real que você aposta. Palmeiras, 4, né? Tá pagando 4. Atlético Mineiro paga 6. Fluminense paga 9,6 e Internacional paga 12. Esses são os favoritos neste momento para conquistar o Brasileirão, que a gente só vai saber em dezembro. É uma boa para guardar, né? Se você acha que está entre esses times aí, se tem um outro, se você acredita que outro vai conquistar, eu diria para você apostar, porque deve estar pagando bem. E essas apostas de longo prazo tem também, né, Bruno Bonsante? Miguel Falabella voltará a apresentar o video show, tá pagando 750. Eu era muito a favor, eu gostava do video show, hein? Ele terminava bem, né? Ele mandava. Eu gostava do Mussum imitando. Eu gosto que esse tipo de aposta não tem nenhum critério, né? Tem umas que é tipo, quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos? Aí tem lá, LeBron James, a 1.500. Por que não? Beyoncé. Bom, não, mas, né? Bom, quem vota se sabe. Cara, quem vota no Trump vota em qualquer pessoa. Se o LeBron tentar, acho que ele descartaria, né? Suas dicas, Bruno Bonsante, por gentileza. É uma semana de meio... o Lobo deu, né, dessas competições internacionais. Na Europa é uma semana mais tranquila, tem umas Copas rolando, né? Tem semifinal da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa, tem jogos atrasados da Bundesliga e tem Copa do Rei da Espanha. E eu vi 2 cotações aqui que eu achei interessantes, porque pelo momento dos times, né? Por exemplo, o Atlético de Bilbao para ganhar do Barcelona tá 2,83. E o Atlético tá bem, assim, tá 4º colocado em La Liga, e o Barcelona
arrancou uma vitória, né, no domingo, mas não está convencendo nem um pouco, está quase fora, praticamente fora da briga pelo título. E o Atlético Bilbao joga em casa, né? Que é um estádio onde até o Barcelona tem as suas dificuldades ocasionalmente. Então 2,83 eu acho que é uma cotação bem alta para uma vitória do Atlético. Se joga na quarta-feira. E na quinta tem Atlético de Madrid e Sevilha. Também o Atlético de Madrid em casa contra o Sevilha, que então, para ser sincero com os ouvintes, né? Eu tive que dar uma estudada, assim, né? Para me reiterar com o que aconteceu nesses últimos meses, né? Passei um pouco de acompanhar futebol profissionalmente a não mais, então fiquei um pouquinho mais... O Quique Sánchez Flores, de repente, é treinador do Sevilha. Eu falei, como que isso aconteceu, né? É difícil. E o Sevilha tá brigando contra o rebaixamento de novo, né? Então, o Atlético de Madrid para ganhar 1,60 essa partida eu acho bem interessante. E para falar também apostas de longo prazo, que nem o Lobo, eu quero saber o que o Bayer Leverkusen tem que fazer para convencer os apostadores, né? Porque o Bayer Leverkusen ainda não é favorito para conquistar a Bundesliga, de acordo com as cotações da KTO, ainda está pagando 1,88, com o Bayern de Munique, claro, como favorito a 1,78. Está bem equilibrado, mas o Bayer Leverkusen ainda está pagando uma cotação maior do que o Bayern de Munique. KTO.com. Um beijo, um abraço para todo o time da KTO e por favor, só aposte aquilo que você pode perder, aposte com moderação, perceba se você está fazendo isso de maneira irrefletida. A gente não quer aqui ser sócio de um uso indiscriminado e viciado de site de apostas. Lembre que há um risco envolvido, então faça apostas esportivas apenas para se divertir dentro de uma margem de erro que seja bem razoável para você. KTO.com, o João Paulo Borgonov, um beijo para você, me pergunta quem é o favorito para assistir para ganhar o BBB. Eu tô fora do BBB esse ano, não consegui aderência, mas cara, não quero falar mal dos outros, mas é que eu não... você sabe que no surf, o Borgonov, eu torço pro Japão no surf, para você ter uma ideia do quanto eu gosto do Medina. Sim, o Medina para mim é uma coisa assim, eu torço contra. Então, você sabe quem eu quero que não vença, né? O resto que se virem. Um beijo pro Guilherme Dornelles, o ruinzinho, tá aqui. Um beijo para você, meu querido. Tem uma cerveja para ser tomada aí que estamos tentando organizar. Qualquer dia a gente toma. O Guilherme Dornelles que tá com a cabeça inchadíssima. Sabe por quê, Felipe Lobo? Porque ele é torcedor do Buffalo Bills. E eu sei o que aconteceu. Eu não entendo lufas desse esporte que joga com capacete, mas eu sei que aconteceu alguma coisa. Parece que tem uma coisa que acontece todo ano, né? Todo ano o Buffalo Bills faz uma cagada. Acontece. O dia que ganhar também, Guilherme, você me chama pra tomar cerveja vai contigo. Vai ser igual o Cubs quando ganhar. Exatamente. Não, eu queria até o dia que ganhar o Buffalo Bills, eu pago uma passagem pro Guilherme Dornelles ir pra Buffalo. Onde fica Buffalo, vocês sabem? Próximo da fronteira com o Canadá. Ali tropical. Eu demorei um pouquinho para descobrir que era em Nova York. Até que meu cunhado canadense disse que o derby do Canadá na NFL é o Seattle Seahawks contra o Buffalo Bills, que são os times mais próximos da fronteira. Não, para fazer uma junção de duas coisas que a gente falou já, do Zagallo e do Beckenbauer. A ESPN recuperou, nesses dias pós a morte do Beckenbauer, uma entrevista que eles fizeram no Bola da Vez com o Beckenbauer, e ele conta algo sobre ele ter assistido na TV o time do Brasil de 58, o time do Zagallo, e ele fala, inclusive, sobre como era impressionante como o Brasil jogava, o Brasil de 58, e ele criança, se encantou com aquilo, né? Jovem ainda, e aquilo era muito encantador para ele, foi uma influência muito grande para ele como torcedor, como pessoa, como amante do futebol. Então é uma história que liga aí um pouco do Zagallo com o Beckenbauer, e como o Zagallo, ali o jogador Zagallo, também ajudou a influenciar o jogador Beckenbauer, e os dois fariam parte desse seletíssimo grupo de
jogadores campeões que se tornaram treinadores campeões também pelas suas seleções. Queria conversar e fazer uma cascata para cada mensagem aqui que vocês mandaram. Por exemplo, Miquel Moreira, Figo ou Riquelme. Eu queria passar, estou tão satisfeito de ter vocês aqui com a gente que eu passaria 5 minutos falando aqui por que o Riquelme é melhor que o Figo, por que eu prefiro o Vieri ao Bierhoff e por que eu não uso... Qual era o anti-caspas lá do Bierhoff? Eu não uso o anti-caspas, mas eu achei muito corajoso da parte do Bierhoff em pleno 2001, 2002 vender um shampoo anti-caspa no auge ali. As pessoas têm caspa, gente. Acontece, caspa. As pessoas têm coisas, né? As pessoas Ele têm que era bom de cabeça, né? Bom eu de não cabeça. tenho. Não, mas é isso, né? Tem gente que tem calvície. Eu tenho micose. Eu tenho uma micosinha no pé aqui, tem um problema, aliás, um problema severo, Matias já viu meu pé, sabe? A gente tem sempre nossos probleminhas, mas a gente vai, né? A gente tem que tratar. Aliás, homens, principalmente homens, né? Tratem-se, né? Vão mais ao médico, marquem mais as coisas, porque a gente faz isso muito pouco e está na hora da gente criar vergonha na cara com a nossa saúde. Chega de morrer cedo porque, né? Não lava as partes. O Quinho do Salgueiro, antes de morrer, falou isso, né? Porra, peguei esse câncer aí porque estava sendo preconceituoso, não queria fazer o exame de toque. Faz o exame, cara. Faz o exame. Melquisedeque, né? Melquisedeque, o Quinho. Leandro Stein, o tempo urge, já temos 1h05, o roteiro não vai ser cumprido à risca, mas tem uma adição que a gente não pode deixar de lado. Acabamos de falar de Zagallo e de Beckenbauer. Acaba de morrer, né? Acaba de ser anunciado 1 hora atrás a morte do maior artilheiro da seleção italiana, o maior jogador da história do Cagliari, um dos jogadores mais dos jogadores mais totêmicos, essa palavra horrorosa, né? Um dos jogadores principais aí da história do futebol italiano, principalmente do futebol italiano pós-guerra, né? Pós-bicampeonato mundial. Gigi Riva morreu. É uma figura que acaba menos valorizada do que deveria até, né? Pela questão do clube, embora ele seja o emblema do Cagliari, né? Um cara que jogou praticamente a carreira inteira só no Cagliari, levou o Cagliari ao Scudetto, que é um feito raríssimo, mas por não ter jogado nos grandes italianos, talvez não seja observado com tanta atenção quanto deveria, mas na seleção italiana ele é símbolo de um período muito importante, né? O período em que a Itália conquista a Eurocopa de 68, fez gols decisivos na competição, né? Chega a fazer um dos gols na decisão, e aí na Copa de 70 também é um jogador muito importante, vindo do Scudetto, é uma das lideranças ofensivas da Itália, que acaba perdendo pro Brasil na decisão da Copa do Mundo. E era um atacante muito completo, né? Um atacante que era muito destacado pela capacidade no cabeceio, pela velocidade, pelo talento na conclusão, pela habilidade. Foi um jogador muito destacado no futebol italiano nesse período de recuperação do brilho do futebol italiano, né? Pensando no que tinha sido a Copa de 66 para a Itália. Então o Gigi Riva é um dos protagonistas nessa reconstrução da Itália como uma potência, né? E também em colocar o Cagliari nesse pedestal como a grande referência do clube. A gente faz esse fim de tarde de segunda-feira, está tendo uma rodada bem importante do Campeonato Africano de Nações, da Copa Africana de Nações. É uma circunstância, né, gente, bem interessante, porque em função do adiamento da Copa da Ásia, a Copa da Ásia está acontecendo ao mesmo tempo da Copa Africana. E eu estou achando o máximo, estou achando um barato as duas competições acontecerem ao mesmo tempo. A Copa da Ásia está entregando para a gente umas buchas, começou até legal, tem uns jogos bem interessantes, eu vi alguns jogos bem legais, mas também, olha, já lidei com umas buchas grandes nessa Copa da Ásia. A Copa Africana, pelo contrário, a Copa Africana só tá me dando jogão, tá muito legal de assistir, e a gente vai falar um pouquinho disso. A gente tá na terceira rodada, o anfitrião Costa do Marfim, agora há pouco, praticamente deu adeus à competição, um 4-0, que 4-0 para a Guiné Equatorial é quase o equivalente marfinense ao 7-1 que o Brasil tomou, porque a Costa do Marfim, dentro de casa, apanhar desse jeito, e agora a Costa do Marfim está em terceira do grupo, só que com saldo péssimo, dificilmente vai ficar entre um dos 4 melhores terceiros,
Mas, para ser mais cruel, né, os 2 grupos que mais dão chance disso acontecer são os 2 últimos. Dá para você sonhar com o grupo E e o grupo F, que são os 2 últimos, darem essa vaga para a Costa do Marfim. Mas isso vai fazer com que o público marfinense então tenha que esperar por 48 horas para saber se vai dar ou não. Enquanto a gente grava aqui, Cabo Verde está ganhando o Egito, sabe? Está acontecendo muita coisa interessante nessa Copa Africana de Nações. Eu queria começar a conversa sobre África e sobre Ásia também, Lobo, o que você quiser falar, destacar sobre as competições de seleções que estão agitando nosso começo de ano. Muito agitados, né? Eu acho que vale destacar, para começar nos grupos que já acabaram, né? E teve jogo mais cedo hoje. Guiné Equatorial ficou na frente da Nigéria. Acho que esse é um ponto importante, por isso que você falou, né? De venceu a Costa do Marfim por 4-0 e tudo, mas é uma das grandes surpresas, porque a gente via a Nigéria e Costa do Marfim nesse grupo eram favoritos. Guiné Equatorial, como a gente sabe, fez um trabalho de captação importante, né? Foi atrás de jogadores com ascendência do país em ligas, em países que têm mais força futebolística e a gente sabe, eu sei que muita gente torce o nariz para esse tipo de coisa, e eu entendo por quê, só que a gente tem que pensar o seguinte, durante muito tempo os europeus buscaram recursos na África e na Ásia, mas principalmente na África, né? E exploraram esse continente de uma maneira que, enfim, fez com que até politicamente se tornasse uma questão não resolvida até hoje em vários aspectos. Então, assim, eu acho absolutamente justo que as seleções africanas, e não só africanas, tá? Mas principalmente as africanas, vão atrás dos descendentes desses países que muitas vezes participaram de pequenas diásporas para os países. A gente vê isso acontecer muito na França, porque a França foi uma grande colonizadora, e aqui grande não é no sentido positivo, foi uma grande colonizadora da África, e tem uma relação próxima com países africanos que, por sua vez, muitos desses países forneceram uma mão de obra barata de imigrantes que foram para a França, né? Então muita gente fala, mas o cara nasceu na França e vai jogar por Senegal, por Costa do Marfim e tudo mais. Tem toda essa relação que a gente precisa tomar cuidado para não achar que você só é nacional do lugar que você nasce, porque tem país, inclusive, que isso não é critério. A Alemanha é um país que diz isso, por exemplo. Ter nascido na Alemanha não te torna alemão. Então a gente tem que tomar cuidado também. E todo mundo está fazendo isso, né? Não são só os países africanos, não são só países como a Jamaica, por exemplo. A Polônia tem um lateral direito chamado Matthew Cash, sabe? Então, tipo, foi prospectado, né? A Itália está fazendo... A Itália, com o Mancini, né? O Mancini, decidiu começar a fazer isso também, né? Pegou lá o Reteg, chegou até a ver jogadores brasileiros, né, com passaporte italiano também, tá? Assim, não só os que estavam lá, mas até observando os que estavam aqui no Brasil. Então isso assim, as seleções fazem dentro do que as regras da FIFA permitem, né? Acho que as seleções estão certas em tentar usar os melhores recursos possíveis, tentar montar os melhores elencos possíveis. Acho que, como você estava chegando lá, né, quando eu comecei a te interromper, é difícil de você definir o que é uma nacionalidade, né? Como que a pessoa se sente e tudo mais, ao mesmo tempo que precisa haver uma regra, não dá para você dizer para uma pessoa que se sente de um país, né, que tem o carinho, ligação com o país, que ela não tem, né? Às vezes ela tem, se ela está dizendo que tem, ao mesmo tempo que você precisa ter uma regra, mas é difícil você negar isso para alguém. E a FIFA não se sobrepõe a regras de países, né? Então, o país... para você receber uma nacionalidade desse país, as regras são bastante rígidas. Então, no caso, por exemplo, dos descendentes, eles têm direito ao passaporte de Guiné, do Senegal e tudo mais. Então, não é que eles estão burlando a lei, eles têm direito porque eles são descendentes. Então, acho que a FIFA teve que intervir quando o Qatar quis mudar a própria regra só para jogadores. Isso lá atrás, na época do Ailton Queixada. O Qatar quis criar uma regra que valia só para jogadores. Eu achava que o Neymar ia jogar a Copa. Pode.
Eu achava que o Neymar ia jogar a Copa de 22 pelo Catar. Chegou uma época que eu achei que isso ia acontecer. Não foi pra tanto, né? E, bom, que Guiné Equatorial, enfim... Eu achei que o Rodrigo Tabata ia jogar a Copa de 2022 pelo Catar. Ele poderia porque cumpriu a regra. Cumpriu a regra, ficou lá 5 anos, que é a regra, você tem que ficar 5 anos, ininterruptos e tal. Cabo Verde, tá, como você falou, tá vencendo. Empatou. O Egito agora tá empatou. Empatando. Mas, enfim, tá em uma boa posição para se classificar. Já tá classificado. Chance. Cabo Verde vai. Já tá classificado, já tá com 7 pontos, né? Mesmo se fosse derrotado, já tava classificado. E, enfim, Senegal ganhou os 2 primeiros jogos, também já tá tranquilo. E aí, enfim, tem outra. Marrocos fez uma boa Copa, teve uma boa vitória e empatou com o Congo. Sofreu ontem, hein? Não merecia nenhum empate. Congo. E, enfim, acho que como a gente se acostumou a ver, inclusive nas eliminatórias da Copa, o mata-mata dessa Copa Africana de Nações promete bastante, porque tem muitas seleções interessantes, tradicionais, como a gente está acostumado, mas também tem essas seleções que são ascendentes nesse momento, né? Cabo Verde, Guiné Equatorial, pode pintar a Guiné, né? Que também tem boa chance. Enfim, a gente tem condições interessantes de ter, de novo, um mata-mata de Copa Africana muito interessante. Pelo seguinte, né? A Copa Africana já é historicamente uma competição de equilíbrio, né? Você dificilmente tem, né? Tem muita seleção no mesmo patamar. A Nigéria está com problema, a Costa do Marfim está quase eliminada, a Gana não jogou bem, o Egito está sofrendo para ficar em terceiro do grupo, Camarões está quase fora. Todos os times fortes, ó, a Argélia jogou 2, empatou 2. Todos os times que a gente tinha como favoritos estão mal. O único time que fez 180 minutos de um futebol aceitável e condizente com o favorito foi o Senegal. Mais ninguém. O que realmente leva a gente a crer que a fase final vai ser tiroteio mesmo, e a gente pode sim ter times que a gente não esperava. E quando a gente fala que não esperava também, né, a Guiné Equatorial, que hoje enfiou 4-0 na Costa do Marfim, na edição anterior da Copa da África chegou nas quartas de final. Quer dizer, também não são times que vieram do nada também, né? O Campeonato Africano é equilibrado, não é de hoje. Agora, Stein, não sei se você quer falar sobre isso ou se quer dar uma pincelada na Ásia, mas registrar que nessa terça-feira, se você está ouvindo a gente nessa noite de segunda ou mesmo na manhã de terça, Síria contra a Índia, pode dar classificação para a Síria no jogo das 8h30, e meio-dia tem a Palestina jogando contra Hong Kong. Se a Palestina ganha de Hong Kong, ela se classifica. Eu não acho que a gente tem que falar aqui no ar que seria muito bonito a Palestina se classificar no meio de um genocídio, porque eu acho que o futebol tem um limite, né? O futebol sublima as coisas, o futebol nos traz romantismo para a gente lidar com a vida e com as dores da vida até um certo limite. Eu acho que o que está acontecendo no mundo hoje era para a Palestina nem estar jogando o campeonato. Eu não vejo com essa beleza toda, mas é claro que eu prefiro que a Palestina se classifique do que ela não se classifique. Essa é uma das histórias que a gente tem, que a gente está assistindo nas duas competições continentais. As duas competições, elas têm esse fator muito forte, né? Esse fator geopolítico para apresentar as histórias, para trazer à luz as discussões, enfim, até esse debate sobre a origem dos jogadores, sobre tudo que está acontecendo, é bastante importante, bastante interessante. Na Copa da Ásia, pensando agora um pouquinho mais na parte de dentro de campo, uma surpresa que aconteceu nessa segunda-feira, não tão surpresa assim, porque o time é realmente fraco, é a China fora, né? A China acabou caindo cedo na Copa da Ásia, num grupo em que o Catar passou muito tranquilo e que o Tajiquistão conseguiu a primeira vitória, né? Um novato da competição, vinha com o Istiklal, seu principal clube, fazendo boas campanhas na Champions Asiática, conseguiu essa classificação bastante importante. Por enquanto, assim, a maioria dos favoritos estão se confirmando, né? E acho que uma seleção que vale destacar entre os favoritos que não tem um olhar tão grande nesse momento é o Irã, que até por questões políticas não rendeu tão bem na Copa de 2022, mas parece estar num ambiente um pouco menos conturbado para conseguir render nessa Copa da Ásia, apesar de todo
tudo que gira ao redor do Irã nesse momento em política externa, né? Na política interna acaba ficando um pouco de lado dentro da seleção e o time começou rendendo bem. A própria Arábia Saudita começa com uma pressão enorme por conta das questões futebolísticas aí do investimento na liga local e até pensando que alguns titulares da seleção nem vinham sendo muito utilizados pelos clubes, pelas contratações de estrangeiros, mas é uma equipe que pode crescer durante a competição. Acho que vale ficar de olho no Uzbequistão, que dentre essas seleções ex-soviéticas, né, uma seleção que tem uma história considerável no cenário asiático, que vem de algumas vezes de bater na trave em campanha em busca de Copa do Mundo e que pode fazer um bom papel nessa Copa da Ásia com um time relativamente jovem. E aí os resultados mais surpreendentes foram envolvendo Japão e Coreia do Sul, né, que são as duas seleções mais técnicas, que em teoria são as favoritas por conta da qualidade dos jogadores, mas sofreram tropeços consideráveis, né? A Coreia do Sul com seu empate contra a Jordânia e o Japão com a derrota para o Iraque. O Iraque também é uma seleção de muita tradição na Copa da Ásia, que chega como favorito por tudo que vinha jogando. O Iraque que tem sua tradição na Copa da Ásia, que tem toda uma questão de divisão entre os jogadores, né? Uma disputa muito grande em relação aos jogadores nascidos no país e os jogadores que nasceram fora em decorrência de todas as guerras. Nesse início de campanha, essas tensões internas parecem apaziguadas. É um time que, se não vinha como favorito na competição, vinha para ser observado e conseguiu essa vitória muito importante contra o Japão, que mostra fragilidades defensivas e que mostra essa abertura para uma surpresa também na Copa da Ásia, né? E até uma seleção que acho que, em contraste com essas duas, com o Japão e com a Coreia do Sul, também merece ser levada em conta como capaz de levar o título, é a Austrália, né? Que na Copa do Mundo mostrou ter um time muito aguerrido, é um time muito forte fisicamente, que busca o contra-ataque e que começa com vitórias, começa podendo fazer um bom papel. Pensando nas duas competições, Copa da Ásia e Copa Africana, tecnicamente a Copa Africana tem entregado muito mais e tem sido uma edição, acho que as últimas edições estão em crescente, né? Na década passada a gente teve algumas edições da Copa Africana que foram um pouco difíceis de ver, com muitos empates na fase de grupos, muito truncadas, e dessa vez vários jogos estão entregando, né? O nível de suspense, de emoção, de gols no final, isso tem sido muito positivo na Copa Africana. De fato, acho que dos favoritos, só Senegal acaba compensando todas as expectativas, e até com um destaque diferente, né? Se a gente pensar no meio-campo renovado de Senegal, em Lamine Camara fazendo grande partida, em Pape Matar Sarr também aparecendo um pouco mais, é uma seleção de Senegal diferente. Marrocos até acho que pode crescer na competição, porque ganhou recursos, especialmente no banco de reservas, pensando no time da Copa de 2022, para alguns jogadores que voltaram de lesão, e mesmo alguns jovens que se consolidaram nos últimos tempos. Então Marrocos acho que ainda pode crescer na competição, mas no geral, esses times grandões aí, alguns já vêm de crises um pouco mais extensas, né? Pensando em Nigéria mesmo classificada, em Camarões, em Gana, não vem entregando, e até Costa do Marfim, que tinha expectativas positivas, porque aproveitou muitos jogadores nascidos em outros países, descendentes de marfinenses, para fortalecer o atual elenco, vinha de meses muito bons, até início de eliminatórias e tudo isso, depois de eliminatórias na Copa de 2022, que não chegou nem na fase final, e aí começou bem, fez uma boa estreia, mas desmoronou, e esse jogo contra a Guiné Equatorial foi impressionante, né? Porque o time estava pressionando para tentar o empate ali, e aí quando toma o segundo gol, desaba, né? Teve 2 gols anulados de Costa do Marfim, e aí quando toma o segundo gol de Guiné Equatorial, desaba, e aí é uma competição que mostra exatamente esse equilíbrio e mostra essas seleções em ascensão, né? Guiné Equatorial, como o Lobo bem falou, aproveita bastante principalmente essa relação com a Espanha, é uma das seleções ao lado de Marrocos que mais tem jogadores nascidos fora do território, e aí são vários caras com experiência no Campeonato Espanhol, não só na primeira divisão, que ajudam a formar esse elenco, e que é um time que tem batido constantemente em mata-matas da Copa Africana quando participa, até por ter sido
sede 2 vezes desde a última década. Cabo Verde também acho que não dá para tratar necessariamente como uma surpresa por todo o crescimento nos últimos tempos, né? Por toda a construção também a partir de filhos da diáspora, e aí não só jogadores relacionados a Portugal, mas uma diáspora muito mais ampla de Cabo Verde, em outros países como Holanda, como Suíça, enfim, a seleção França, a seleção de Cabo Verde acaba aproveitando. E acho que a grande zebra nessa Copa Africana acabou sendo a Namíbia, né, que não era uma seleção muito cotada, mas que conseguiu ganhar da Tunísia, conseguiu um resultado histórico. Tunísia, que é outra dessas seleções, né, mais badaladas, mais cascudas no continente, que também está perigando. Então, uma Copa Africana que começa com bem-vindas surpresas, bom papel dos lusófonos, e aí considerando também Guiné Equatorial, que embora uma minoria da população fale português, tem o português como uma das línguas oficiais, uma Copa Africana com histórias interessantes, como sempre. A situação no momento é a seguinte, viu, Matias, que a gente está assistindo. Ou o Egito continua na Copa Africana ou a Costa do Marfim. Se o Cabo Verde faz um gol agora, a Costa do Marfim ganha uma sobrevida e o Egito que fica quase fora. É uma loucura. É uma loucura. Eu queria saber qual é o critério de desempate também. Eu acredito que seja saldo. Se é saldo. Aí o Egito tem vantagem, né? Porque empatou os 3 jogos, teria o saldo 0. Eu acredito que seja saldo. Senhores, esse é o podcast Meio Campo, não será sempre assim. Hoje a gente está com o tempo livre porque, convenhamos, né? Ao longo das próximas semanas a gente tem muito para conversar. Meio de temporada na Europa, a gente está na retomada do retorno, a gente tem um monte de história, a gente vai conversar sobre esse Liverpool que se tornou líder, parece que ganhou, né? Tá forte, tá bem, a gente vai falar sobre esse incrível time do Leverkusen, que eu só consegui assistir pela primeira vez agora, nesse fim de semana, e fiquei encantado com a forma como venceu em Leipzig. A gente tem histórias sobre o Girona para contar, a gente tem muita coisa para falar, e vocês sabem que a gente fala sobre a Europa, a gente vai falar mais aqui no meio campo do que falava antes sobre o futebol brasileiro também. Mas, Mati, eu jogo para você o futebol sul-americano, porque ao contrário do futebol europeu, a nossa pausa se deu em fim de temporada, né? Final de campeonatos. Todos, né? Porque antigamente alguns seguiam o calendário europeu, agora né? Todos, com a Libertadores anual, todos acabam encerrando as atividades. Alguns em dezembro, outros ainda tem um chorinho em janeiro também. Tem um chorinho. Então eu te faço essa pergunta, já porque a gente já está às portas de uma nova Libertadores, times que a gente vai encontrar aí para frente. Que destaque você dá desse nosso, enfim, a virada do calendário aí com campeões, quase campeões, grandes decisões pelo continente? Tem algumas novidades, né? Você citou o Liverpool, líder na Inglaterra. A gente tem o seu homônimo sendo campeão inédito no Uruguai, né? Enfim, fazia muito tempo, né, que não tinha um campeão inédito no país, desde o Beja Vista, ali no começo dos anos 90, né? Porque tradicionalmente é um campeonato dominado, né, pela Nacional e Peñarol, ou pelos medianos, né, o Defensor e o Danúbio. Então tivemos aí essa novidade, o título do Liverpool, que já vinha batendo na trave em algumas oportunidades, e na parte de baixo tivemos o rebaixamento do Montevideo City Torque, né, mais um projeto aí do Grupo City ao redor do mundo, enquanto que na segunda divisão tivemos os acessos, né, do Miramar Misiones e do Progresso, né, duas equipes tradicionais que voltam à primeira divisão. O Progresso, inclusive, também já havia sido campeão em 89, e como eu falei, né, do chorinho, ainda temos aí, né, a decisão pelo terceiro acesso, né, entre o Rampla Juniors e o Juventud de Las Piedras, né? O Rampla também é uma equipe bastante tradicional, foi uma das equipes mais fortes na época do amadorismo, e essa definição pelo último acesso se deu, né, por conta de uma briga judicial entre os arquirrivais do Cerrito e do Rentistas, né, que se alongou aí até o ano que começa. Então
ainda não temos a definição do terceiro e último acesso da segunda divisão, enquanto que o Beja Vista, já citado, foi rebaixado, né, para a primeira divisão amadora ao lado do Potência, né? Então uma crise aí do conjunto papal. Já atravessando o charco, indo para a Argentina, tivemos o título da Copa Argentina pelo Estudiantes, né, que não era campeão de qualquer torneio desde 2010. Um time também que vem se reorganizando nas últimas temporadas, tem estádio novo, né? Tem feito boas campanhas nas competições continentais, então consegue aí a vaga direta para a fase de grupos, né? E acompanhado do Rosário Central, que foi campeão da Copa da Liga e que com essa conquista acabou abrindo uma vaga para o São Lourenço na fase de grupos, enquanto que o Godoy Cruz será o representante da Argentina na fase preliminar, enquanto que nas divisões de acesso na Argentina tivemos a volta do Tajeres de Remédios de Escalada, que é uma equipe ali do sul da Grande Buenos Aires, muito tradicional no futebol argentino, né? Inclusive é um dos fundadores do profissionalismo em 1931, revelou o Javier Zanetti, né? Que inclusive dá nome a uma dos setores do estádio da equipe. Que né? você estava espinafrando aqui antes do programa começar. Espinafrou o Zanetti, do nada. Assim. Do Zanetti, achei que era o Tajeres. Não, é que eu revi o gol da Inglaterra contra a Argentina nas oitavas de final de 98, e o Zanetti dá uma afinada pro Owen, que é coisa assim... Enfim, queria ver você marcando. O Lobo tá olhando atravessado ali. o Lobo tá com o grito de campeão, né, na garganta, que a Inter acabou de ser campeã. Sim, da Supercopa, né? Supercopa Saudita. A Ítalo-Saudita, né? Então tivemos aí a volta do Tajeres de Remédio Escalada, acompanhado do San Miguel, daí a equipe do lado oposto, né, do norte de Buenos Aires, que ganhou o jogo, né? O playoff contra um clube do torneio federal, no caso o Douglas Haig, outra equipe também que jogou durante muito tempo a segunda divisão argentina. Já no Chile tivemos um campeão também que fazia tempo aí, né, que não levantava a taça, o Huachipato, equipe de Talcahuano, no sul do Chile, né, ligado à indústria siderúrgica, né, inclusive tem a coincidência, né, do símbolo ser similar ao do Pittsburgh Steelers, né? É aquele time que o Lucha saiu na mão. Isso, que o Lucha correu na Libertadores de 2013. Justamente o Huachipato foi campeão, né, muito graças à União Espanhola, né, porque estava ali uma disputa com o Cobresal e o Colo-Colo, e na penúltima e na última rodada, a União Espanhola, que não estava brigando por mais nada, ganhou dos dois perseguidores, e o Huachipato fez a sua parte, né, e acabou sendo campeão novamente pela terceira vez do campeonato chileno. E uma curiosidade, né, a última vez que nenhum dos três maiores vencedores do campeonato chileno terminou entre os dois colocados foi justamente no último título do Huachipato, quando o vice-campeão foi a União Espanhola. Nessa ocasião foi o Cobresal. A gente sobe para o Peru, também tivemos aí mais uma quebra de jejum, né? O Universitário não era campeão há 10 anos e agora o Peru fez um formato digno, porque é o campeão da Apertura contra do Finalización, então o campeão de cada turno define o título. Foram os dois principais clubes do país, né? Uma final entre o Universitário e a Aliança Lima, no qual o Universitário, pela quarta vez, né, na era profissional, ganhou um título sobre o arquirrival. A Aliança Lima leva vantagem no confronto histórico, mas em finais é o Universitário que costuma ganhar. E ficou feio para a Aliança Lima, né, porque o jogo foi realizado no estádio Alejandro Villanueva, né, no Matute. E assim que deu o título do Universitário, as luzes do estádio foram apagadas, né? Isso também porque a Aliança Lima era atual bicampeã peruana, né? Então podia conquistar um inédito tricampeonato na era profissional, algo que
os seus rivais já haviam conseguido, né, tanto o Universitário quanto o Sporting Cristal, e o Universitário, que veio, né, de diversos anos de crise, aí, conseguiu ser campeão novamente e se isola ainda mais, né, como o principal campeão do país, com 27 conquistas, de cara para o seu centenário. Assim como o Júnior Barranquilla, que também completará 100 anos em agosto, tal qual o Universitário, e foi campeão colombiano. Não precisou esperar tanto tempo, né, quanto o Universitário, havia sido já campeão em 2019, lembrando que na Colômbia são 2 torneios por ano, né, então também os clubes acabam conseguindo títulos com mais frequência, mas o Júnior empata agora com o Deportivo Cali, né, como o 4º maior campeão colombiano, só estando atrás, né, dos clubes mais fortes do país, como Atlético Nacional, Milionários e América de Cali. E por último, né, acabei esquecendo de comentar na Argentina, que tivemos uma virada de mesa, então teremos 6 acessos da primeira C metropolitana para a primeira B metropolitana, respectivamente a 4ª e a 3ª divisão da Argentina. Já tínhamos tido a confirmação, né, dos acessos de Excursionistas, San Martín de Bussarco e Deportivo Laferrere. O Midland tinha conquistado a vaga no reducido, mas acabaram subindo também o Liniers e o Sportivo Italiano. Então, na próxima edição da primeira B metropolitana, correspondente à 3ª divisão, teremos 22 clubes, enquanto que na segunda divisão, a primeira B nacional, teremos 38. Legal. E com a novidade que teremos a volta do clássico marplatense, que não era jogado desde o século passado, já que Aldosivi e Alvarado se enfrentarão na rodada interzonal, né? Serão 2 grupos, mas com uma rodada de clássicos, então teremos aí a volta do clássico mais temido da Argentina. Perfeito, Conexão Sudaca, Matias Pinto. Aliás, estamos planejando a volta, né? Então, se você quer a volta do Sudaca, coloca a hashtag Volta Sudaca. Hashtag Volta Sudaca. Gustavo Brandão, um abraço para você. Nada do nosso saca. Dessa vez não deu pra gente falar do saca-chispas do jeito que você queria. O que a pergunta ou em um Saviola. Isso é um grande empate, né? Acho que dá pra cravar um empate. Embora a Copa do Mundo Sub-20 que o Saviola fez naquela cancha do Vélez Sarsfield, pra mim, é incrível o que o Saviola fez ali. Já se vão mais de 20 anos, vejam vocês. Augusto Mercúrio, um abraço. Cara, um monte de gente passaria aqui muito tempo mandando um abraço para vocês todos. Caio Vita, Flávio Araújo, Miguel Oliveira, Lucas Duarte, Luciano Jorge Jesus. Forte abraço para você, companheiro. Bons ventos para nós. Renan Queiroz, Noedir Zanquete, monstro, campeão da Trifon, né? O Noedir, um abraço para você. Felipe de Carvalho Pereira, eu tenho um primo chamado Felipe Pereira de Carvalho. Veja que coisa fantástica, hein? Excelente 2024 para você também. Rodrigo Alencar, cara, muita gente. Hoje a audiência foi muito grande, eu espero que se mantenha. E, enfim, é um canal novo aqui, né? Então cliquem lá, passem a seguir, se inscrevam no canal do YouTube se você está aqui com a gente ao vivo, porque o canal é novo, tá precisando desse gás. Eu vou fazer um giro final, gente. Já estamos com 1h36 para a gente se despedir, tá bom? Uma pautazinha, um bate-bola rápido. Começo contigo, Bruno Bonsante. Beijo, um abraço para você. Mourinho fora da Roma. Você acha? A pergunta, né? A pergunta é outra, Bruno Bonsante. Se o Edinaldo assumisse a CBF hoje, quem seria o técnico da seleção, Dorival ou Mourinho? Acho que estaria uma ligação pro Mourinho, né? Inclusive chegaram a perguntar para ele, né, que ele estava na Roma, mas ele falou que ele estava comprometido com a Roma e tudo mais. Agora ele não tá mais, né? É um divórcio triste, né? Mas é um daqueles divórcios que eu sinto que foi meio... Nós ainda nos amamos, mas é melhor nos separarmos, porque acho que não tem, ao contrário de outros clubes que o Mourinho treinou recentemente, acho que não tem muito rancor da Roma com o Mourinho, né? Acho que o Mourinho construiu uma história bonita na Roma, ganhou o título europeu com a Roma, levou a Roma para uma final de Liga Europa. Acho que principalmente teve uma simbiose muito bonita com a torcida da Roma, que é uma torcida muito apaixonada. Acho que ele comprou muito a história do time, né? Os hábitos do time, os hábitos do clube. Acho que ele foi um treinador que representou bem a Roma. E perceba que muitos dos meus elogios ao trabalho do Mourinho estão fora de campo até agora, né?
porque em campo ele teve essas duas caminhadas brilhantes no mata-mata, fazendo o jogo dele muitas vezes, né? Acho que, se não me engano, a semifinal contra o Leverkusen do Xabi Alonso, eles tiveram no segundo jogo, tipo, 22% de posse de bola, mas tudo bem, funcionou. O problema é que isso se traduziu para a Série A, né? E aí, por mais legal que seja chegar longe em competições europeias, a Roma financeiramente precisa voltar para a Champions League, né? Cada ano que passa que a Roma não vai para a Champions League é uma bola de neve. E o Mourinho não conseguiu 2 vezes, e nessa terceira nem tá impossível conseguir, né? Mas veio uma sequência de resultados ruins e o Mourinho acabou sendo demitido. Eu acho que ele é muito esperto, né? O Mourinho, na questão de administrar, para não falar manipular, né, que tem uma conotação negativa, de administrar a imprensa, né, de administrar as expectativas. Ele passou, né, ele fez meio que um truque de mágica nesses 2 anos e meio, porque ele meio que o discurso dele era que ele estava treinando um time pequeno na Itália, né? Se você ouvisse o que o Mourinho falava sobre a Roma, era tipo, nós contra o sistema, a arbitragem persegue a gente não tem dinheiro para nada, e etc, etc, etc. E assim, a verdade é que a Roma não compete financeiramente com a Inter, talvez com o Milan, ou mesmo o Napoli, mas não é um time pequeno, né? Um time que tem um elenco muito forte, um time que tem o Dybala e o Lukaku no elenco, né? A Roma investiu nesse elenco, investiu pesado, e o Mourinho não conseguiu entregar resultado na Série A. Não tem um elenco pior do que o da Lazio, por exemplo, que foi vice-campeão italiano. Então, assim, acho que o Mourinho teve teve uma manha ali de tentar, até para valorizar o próprio trabalho, né? De tentar diminuir um pouco ali o que a Roma tem de recursos, mas a Roma é um clube muito importante da Itália, é um clube que tem bastante estrutura e não pode passar tanto tempo fora da Champions League, e acabou tendo esse divórcio, mas acho que no geral a história foi muito, muito linda, né? Mas como nós sabemos muito bem, né? Mesmo as histórias bonitas, uma hora tem que acabar, né, Yamin? Exatamente, Bruno Bonsante. Felipe Lobo, alguns atletas profissionais de futebol estão descobrindo que viver na Arábia Saudita tem seus custos. Jordan Henderson, além de descobrir isso, descobriu que jogava com muitos perebas, né? Com perdão da palavra. Além de tudo, o time que ele jogava era muito ruim. Jordan Henderson é o primeiro da leva do futebol árabe a pedir o boné e voltar para a Europa. Boa noite para você. Se alguém ao menos tivesse avisado, né, Yamin? Poxa vida. Ninguém avisou. A gente até tava falando esses dias, eu, Bonso, Stein, de que, não foi por falta de aviso, né? Muita gente minimizou, e acho que a narrativa de que, não, estão montando um campeonato maravilhoso, e aí o Henderson sai. O Henderson talvez tenha sido o que mais perdeu, porque ele não é uma superestrela global como é o Benzema, que não foi ganhar uma fortuna do tamanho que o Benzema está ganhando, e ainda passou por cima de muita coisa que ele falou ao longo da vida inteira, né? Porque é aquela coisa, você passa uma vida inteira para construir uma reputação, mas para perder você perde num minuto, né? E ele jogou tudo isso pro alto, para esse projeto aí, e eu sempre por isso que eu respeitei muito que o Messi não ficou com essa conversa de que foi para Miami por causa de projeto, porque assim isso daí é esfregar, chamar todo mundo de otário, né? De idiota, né? Você tá chamando de idiota, assim. Então nenhum problema se a pessoa quer fazer isso. Agora, ela tem que saber o que ela tá fazendo, né? E era evidente que essa história vendida parecia um pouco fantasiosa, né? Que vão criar... O Cristiano Ronaldo esses dias falou que o Campeonato Saudita é melhor do que o francês. Eu sei que as pessoas têm uma implicância com o Campeonato Francês porque o PSG se tornou um time odiável. E é muito fácil odiar o PSG mesmo, ele dá todos os motivos. Mas a gente tem que lembrar que a França é o país europeu que mais revela talento. Muito mais do que a Inglaterra, muito mais que a Espanha. Assim, o único que chega mais ou menos perto é a Alemanha, tá? Então, assim, e mesmo assim tá bem longe em termos de... Então, assim, o campeonato francês pode não ser atraente do mesmo jeito que é o inglês.
mas tá longe de ser um campeonato ruim. Sim. Né? Então a gente tem que só tomar cuidado. É um campeonato muito violento. A minha crítica sempre é essa. O campeonato francês é um campeonato excessivamente violento. Não precisaria ser assim. Mas, enfim, venderam o gato por lebre, né? Comprou quem quis. Porque todo mundo... Não foi só a gente, né? A gente não é bastião da verdade. Todo mundo, o mundo inteiro falou que isso era uma bravata. Eu sei que teve gente que comprou a ideia de que isso daí é o futuro do entretenimento, de que isso aí é maravilhoso. O dinheiro. Dinheiro compra tudo. O dinheiro. Mas não é assim, né? E assim, o Henderson voltou pro Ajax, tá se falando do Benzema, que ele tá querendo roer a corda, só que o Benzema é um problema porque a corda dele é grossa, né? Pra roer essa corda aí, amigo, é um problema. A do Henderson era a mais fininha das cordas, né? E tem a entrevista do Laporte, né? Dizendo que tá todo mundo, tipo, decepcionado, não sei o que eles esperavam, né? Mas tá insatisfeito, a vida, né? As mulheres, as famílias, em geral, estão decepcionadas em morar. Eles achavam que morar na Arábia Saudita era bolinho, né? E não é assim, vou morar num condomínio, né? E não é bem assim, né? Mas ele falou que os shoppings são bons, o Laporte. Que maravilha. Posso imaginar. Mora no shopping, então. Os shoppings são legais. Mora no shopping. Então, esse é o Cacofa negócio. Tá assim, porque eu entendo muito mais quando é um jogador brasileiro que sai do futebol brasileiro e é um jogador que a gente sabe que não vai chegar no Barcelona, no Liverpool, no Real Madrid, nesses times, vai pra lá porque é a chance dele ganhar o maior dinheiro da vida dele. Mas o Benzema, esses caras que saíram da Europa no topo, né? Benzema, Kanté, enfim, o Henderson, esses caras vieram de uma outra condição, né? Então, eu acho uma pena que isso tenha acontecido, mas acho bem feito que tem quem tá reclamando agora, porque todo mundo sabia o que estava fazendo. E agora, assim, a minha dúvida é, os sauditas vão olhar para isso e vão falar, beleza, vai embora? Pro Henderson, foi um pouco assim, meio que ele abriu mão de uma bela grana, vai ter que pagar uma bela grana de impostos, porque ele ficou pouco tempo lá, perdeu a isenção. E eu tenho certeza que o Benzema não vai querer pagar essa grana toda de imposto aí, a não ser que crie uma exceção aí. Então eu quero saber isso, porque agora Veremos. É fácil aceitar uma proposta, mas agora quem é que vai bancar essa rescisão aí? O Firmino é outro que tá querendo roer a corda, tá se falando de um monte de clube na Inglaterra, time brasileiro que quer, mas roer a corda é difícil, viu? Pergunta pro Rivelino se é fácil roer a corda com sauditas. Não é fácil, não. Vai ser boa. Na minha imaginação vai ser muito boa. O Benzema ligando pro Rivelino. Rivelino, é fácil roer a corda na Arábia Saudita? E o Rivelino fala, mas quem é que tá falando? Não, o Benzema. E o Rivelino, que não, né? Enfim, o Rivelino não é um cara que assiste futebol, assim. Vai falar, Benzema? Aquele lá, francês e tal. Grande Riva. Tem um canal que fez, o Fred do Desimpedidos fez, não sei onde que ele fez, com o Romário, perguntando vários jogadores assim, quem é melhor, você ou fulano? Tipo, Benzema, eu. Ibrahimovic, eu. Aí, não sei o que. Não sei qual que ele... Suárez, eu. Aí ele pergunta uns caras, tipo... acho que foi Benzema mesmo. Benzema, ele falou... Comigo? Eu, Fica né? até ofendido, né? Eu. Aí o único que ele faz uma ressalva é quando fala Ronaldo. Aí ele fala, pô, esse aí vou te falar. Eu sabia que você ia perguntar. Esse aí eu respeito muito, muito bom jogador. Mas eu. Leandro Stein, meu abraço pra você. Para não dizer que a gente não falou de futebol brasileiro, eu queria um olhar seu no pique para, acho que a grande história dessa janela, desse começo de temporada. É a força no mercado e a força de convicção do projeto do Bahia. Bom, assim, a quantidade de contratações no futebol brasileiro nessas primeiras semanas é razoável, né? Um mercado muito movimentado, se a gente for olhar por jogadores, enfim, por nomes, por estrangeiros chegando, por valores pagos, mas o Bahia chama muito a atenção, né? Assim, por essa, principalmente pelo Everton Ribeiro, pela representatividade que ele tem, por ter sido
considerado um dos melhores do país, se não o melhor, pelo menos por 2 clubes diferentes, né? Com certeza na fase dele no Cruzeiro, no Flamengo dá para discutir um pouco mais, mas eu ainda acho que em alguns momentos ele foi o melhor jogador do Flamengo por liderança, por capacidade técnica, e agora chega para conduzir o Bahia, que, enfim, aproveita essa ligação com o Grupo City, né? Toda a excursão de pré-temporada para Manchester, que virou até uma coisa lendária, né? Um tanto quanto pitoresca, porque ir para Manchester no meio do inverno não deve ser nada prazeroso, ainda mais saindo de Salvador, mas enfim, o time aproveitou a experiência, o Grupo City até promoveu um encontro muito bacana entre o Rogério Ceni e o Ederson, né? Para quem não viu o vídeo, fica a recomendação, que é muito bonita, assim, a maneira como os dois conversam, né? A maneira como existe um carinho mútuo, e o Rogério dá um baita de um presente pro Ederson no final, vale conferir, mas é um Bahia ganhando casca, né? Pensar em trazer Caio Alexandre, trazer Jean Lucas, trazer toda essa qualidade para o Bahia, enfim, se consolidar, né? Depois de uma temporada um pouco mais difícil na primeira divisão, é sem dúvidas um time para prestar atenção. Até acho que o Fortaleza também não está sendo tão falado, mas merece um olhar, né? Trazer de volta o Moisés, o Santos chegando também é um time que já veio muito bem da temporada passada por tudo que fez, pela final da Copa Sul-Americana também ganha novos recursos, mas é um mercado bem legal do Brasil, que a gente pode até discutir com mais calma e com mais profundidade em breve, mas esse olhar para os dois nordestinos aí é bem interessante o que os dois estão fazendo nesse momento. Ô Matias, você assistiu a série sobre Bernard Tapie, que está no Netflix? Não assisti. Aparentemente você nem está sabendo que ele existe, não. Né? É bem interessante. Eu assisti, gostei muito. O Star está efusivamente dizendo que ele gostou, que ele viu. Gostou? Gostei muito. Bom, né? Eu gostei. Achei divertido, assim, para conhecer as várias facetas do Bernard Tapie, né? Silvio Santos em certos momentos e tantas outras coisas. Para, enfim, ver os franceses, por um lado, que eles são trapaceiros também. Mas é documentário ou baseado em fatos reais? Baseado em histórias conhecidas do Bernard Tapie. Assim, ele até tem um disclaimer ali falando que é na vida pública que todo mundo conhece. Mas é bem interessante, e essa parte do Olympique de Marseille, mais pro final da série também, é bem bacana. Achei bem válido assistir. Eu assisti esses dias o Você Não Estava Aqui, né, o penúltimo filme do Ken Loach, que, assim como Daniel Blake, também se passa em Newcastle, e tem uma cena, né, com o protagonista, que é torcedor do Manchester United, que trabalha com entrega, né, e ele vai fazer a entrega na casa de um cliente, né, que é torcedor do Newcastle, e fica uma troca de farpas ali. É o recorte futebolístico desse filme, que é uma porrada, viu? Tá lá no MUBI. Um beijo pra você, Mate. Um beijo e até sexta-feira. Isso é importante frisar. Quem estava acostumado com o podcast anterior, que era segunda à tarde e quinta à noite, agora a gente vai gravar nas sextas-feiras, ali às 2h, né? Pós-almoço. Então a gente convida vocês a continuarem conosco agora às segundas, às 5 da tarde, e às sextas-feiras, a partir das 2 da tarde, 17 e 14 horas, respectivamente. Você que vai pra firma, almoça cedo. Volta pra estar lá com o computador nas 2 da tarde. Ou se você almoça... Ou leva É que aí pra você almoçar ouvindo, você tem que ter os premium da vida no YouTube, né? Mas... se você trabalha de casa, aí almoça esse horário, pode almoçar às 2 da tarde, que aí você almoça assistindo a gente, põe na TV Zona ainda, se quiser. Olha que beleza. O nosso feed, prazer, hein? É um grande prazer. Comentem a mim falando sobre micose, né? Uma ótima ideia, né? A gente precisa falar sobre micose, sobre viroses, a gente precisa falar. E gol do Egito.
O nosso feed é o mesmo, então se você seguir a Trivela, fica tranquilo que vai pingar só com um novo nome, evidentemente Meio Campo. Se você não seguir a Trivela, siga agora, procura no seu feed Meio Campo, tudo junto, né? Sem hífen. Espalhe para os amigos, mande para todos os seus amigos aí. E conte com a nossa companhia, a gente espera ser merecedor da sua companhia. Um grande beijo, um grande abraço, até sexta-feira. Tchau, tchau.